Então, na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso assunto de polinômios. No caso aqui, o nosso assunto hoje vai ser a fatoração da diferença de dois quadrados, né? Vai estar aí na página 175, ou na página 75 e na página 76, viu? É a fatoração da diferença de dois quadrados, ou seja, o que nós consideramos como o polinômio que vai representar a diferença de dois quadrados é justamente o polinômio igual a esse, ó, viu? Então aqui é a minha expressão. É uma expressão onde eu vou ter o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, viu? Isso aqui é que vai ser a diferença de dois quadrados, né? Aqui no meio sempre vai ter que ser menos. Se for mais, eu não vou ter a diferença de dois quadrados. Aqui no meio eu vou ter que ter um sinalzinho de menos, né? Que também a gente não pode confundir, ó, com isso aqui, ó. Viu? Certo? Aqui eu tenho a questão do produto notável, né? O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, que foi assunto já visto aí anteriormente, né? Quando a gente estava vendo produto notável. Então, a representação da diferença de dois quadrados é sempre o primeiro termo, né, ao quadrado, menos um segundo termo também ao quadrado, né, que no caso foi o resultado desse cálculo da área expressa aqui, né, da área que foi expressa nessa figura, né, ou seja, aqui, ó, x menos y, né, pela multiplicação de x menos y, onde gerou aqui o x menos y aqui ao quadrado, né, viu? O produto final, né, da resolução aqui. Então, a gente está vendo aqui esses dois termos ao quadrado, com uma diferença no meio, com um sinal de menos, né? Sempre vai. Isso é que a gente vai chamar de diferença de dois quadrados, certo? Vamos ver como é que se faz a resolução dessa diferença de dois quadrados, né? Como é que ela vai ser feita? Ó, a diferença de dois quadrados, viu? Ou seja, para mim fatorar esse polinômio, para mim desmanchar esse polinômio que está agrupado aqui, ó, ele vai ser sempre resolvido dessa forma, ou seja, para resolver esse polinômio x ao quadrado menos y ao quadrado, basta eu repetir esses mesmos dois termos duas vezes, uma com o sinal de mais e a outra com o sinal de menos, né? É assim que eu vou resolver ele. Se eu tivesse aqui, ó, 2a, né? Aqui tanto o 2 como o a ao quadrado, menos um b, né? Menos o b aqui ao quadrado, né? Qual seria a forma de eu resolver? Primeiramente, eu já vou identificar aqui, ó, ele como sendo a diferença de dois quadrados, né? Por quê? Porque eu tenho os dois termos, né? Com o sinal de menos aqui no meio, os dois termos estão ao quadrado. Como eu resolveria isso, né? Como eu iria resolver? Como é que eu vou fatorar esse polinômio, né? Da diferença de dois quadrados? Da mesma forma aqui, ó. Você vai repetir os dois termos duas vezes. O 2a com o b aqui, ó. Dentro de um primeiro parênteses, onde dentro desse primeiro parênteses, separando os dois termos, a gente vai ter o sinal de mais, vezes o mesmo polinômio lá, o mesmo 2a e o mesmo b, né? Só que aqui nesse segundo parênteses eu vou ter um sinal de menos, né? Então pronto, aqui é a forma fatorada do polinômio 2 ao quadrado menos o b ao quadrado. Então, para a gente fatorar, né, esses polinômios da diferença de dois quadrados, né, basta a gente repetir os dois termos, né, ou seja, ele vai ser repetido duas vezes, na primeira vez com o sinal de mais, na segunda vez com o sinal de menos, né, a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, repetiu o 2a duas vezes, primeira vez com o sinal de mais, segunda vez com o sinal de menos, né. Então, a fatoração, viu, do polinômio da diferença de dois quadrados sempre vai ser resolvido dessa forma, né? Ó, essa letra bem aqui, o primeiro exemplo, aliás, né? Aqui, ó, ele traz como o primeiro exemplo x menos 36, viu?
x menos 36, igual está colocado aqui, ó. Né? X ao quadrado, né? Perdão, x ao quadrado menos 36. Eu posso afirmar que esse x ao quadrado, né? É uma diferença de dois quadrados? Posso sim, né? Apesar de não ter o quadrado aqui, mas eu posso. Por quê? Por que que eu posso afirmar? Ó? Porque eu posso fatorar esse 36, viu? E fatorando esse 36, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado menos... Quem é 36? 36 é o 6 repetido duas vezes, ou seja, é 6 vezes 6. Então, o 36 vai ser 6 ao quadrado, certo? Então, você está vendo, ó, que esse polinômio que a gente escreveu aqui na frente é a mesma coisa desse primeiro termo, né? Desse primeiro polinômio que estava aqui antes, né? No início, né? A única diferença, o que foi que a gente fez aí? A gente pegou esse 36, né? Que eu posso fatorar ele, né? E eu sei que 36 é o resultado da multiplicação de 6 vezes 6. Então, quando eu fizer isso, ó, né? Eu fazendo o 6 vezes 6 aqui, ó. Eu sei que o 6 está repetido duas vezes. Então, a gente vai ter aqui 6 ao quadrado, né? Aí, a forma de resolver, de fatorar esse polinômio que a gente encontrou, é só repetir ele aqui, ó. Uma vez com o sinal de mais, x mais 6, que vai multiplicar, né, o x menos 6. Simplesmente isso, né? Aí aqui, a resolução é a forma fatorada, né? Porque se eu for fazer a multiplicação desses dois termos, ó, ele volta para cá, viu? Ele acaba voltando para cá. Para me fazer, ó, x vezes x, eu vou ter o x ao quadrado. Né? Aí aqui, mais do x com menos do 6 dá menos. X vezes 6 dá menos 6x, né? Que vai ficar. Aí olhem lá. Agora vamos fazer o 6. Mais com mais vai dar mais. Aí aqui, ó, 6 vezes x, 6x. Né? E mais com menos, aqui ó, mais do 6 com o menos do outro 6, mais com menos dá menos. 6 vezes 6 ou dá 36 ou 6 ao quadrado, que é a mesma coisa, né? Então vamos botar aqui a primeira representação do 6 ao quadrado. Ó. Então na hora de resolver, ó, esses dois termos aqui do meio sempre se anulam. Ó. Sempre vai ficar ele positivo e ele negativo, né? Então eles se anulam e sempre sobra só os dois termos, ou seja, sempre vai sobrar aquele quadrado que a gente colocou aqui, né? O primeiro termo ao quadrado, ó, menos o último termo ao quadrado. Que se você resolver, vai ficar x ao quadrado menos 6 vezes 6, 36, viu? Então, a resolução vai ser sempre a fatoração, né, dessa diferença dos dois quadrados, né? Todas as vezes você faz a fatoração da diferença de dois quadrados, ou seja, fatorando esse polinômio, viu? A resolução desse polinômio vai ser sempre a forma dele fatorado, ou seja, ele repetido duas vezes, uma com sinal de mais e outra com sinal de menos. E quando a gente repete esse termo nas duas vezes aqui, né? Claro, se eu estou repetindo ele duas vezes, eu já estou tirando os expoentes, viu? Então, tirou o expoente e repetiu duas vezes com sinal de mais e a outra com sinal de menos. É simples assim, né? Um segundo exemplo aqui, ó. Esse segundo exemplo está usado aquela mesma situação do primeiro. Ó. Eu tenho aqui, ó, 1/9 menos x ao quadrado, y ao quadrado. Aqui, né, nessa situação, eu tenho a diferença de dois quadrados aqui? Tenho. Né? Apesar do primeiro termo não estar ao quadrado, ó, mas esse 1/9 eu posso escrever ele dessa forma. Ó. 1/3 ao quadrado. Viu? Eu posso fazer ele aqui 1/3 ao quadrado. Que lembra? 1 ao quadrado. Vou botar logo aqui a potência, né? Isso aqui repetido duas vezes, ó. Né? Ou seja, 1 vezes 1 vai dar 1. E embaixo 3 vezes 3 vai dar 9. Né? Então volta para cá. Ó. Então esse 1/9 eu posso escrever ele, né? Na forma de diferença de dois quadrados aqui, ou seja, eu posso colocar ele ao quadrado, né, e transformar essa expressão toda na diferença, viu?
de 2 quadrados, né? Então aqui eu vou colocar, ó, menos x ao quadrado vezes o y ao quadrado, né? Então, dessa forma, ó, tanto o primeiro termo aqui antes do sinal de menos, né? Como os dois últimos termos também estão ao quadrado, ó, viu? Que dessa forma aqui também, ó, só para simplificar, ficar mais fácil, né? Mais fácil de ver, já que o x e o y estão ao quadrado, eu posso fazer também só assim, ó. E ó, igual tá feito aqui, ó, né? Que dá na mesma. Então, dessa forma aqui, a gente já sabe que esse termo vai ser repetido 2 vezes, ó. Viu, ó? 1/3 o xy, 1/3 o xy. Primeira vez com o sinal de mais, segunda vez com o sinal de menos, né? Então, tá aqui a forma fatorada dele, ó. Viu? O terceiro exemplo, né? Aqui eu tenho... escreva o polinômio n mais 7, aí ao quadrado menos 1 na sua forma fatorada, né? Como 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Essa expressão representa uma diferença de 2 quadrados, né? Claro que ela vai representar, ó, né? Porque aqui o que eu tenho que tomar cuidado, ó, eu vou colocar esse terceiro exemplo bem aqui embaixo, ó. O que eu tenho que tomar cuidado aqui? Porque aqui às vezes engana a gente, ó. A gente se engana com o que a gente está vendo aqui, ó. Então, o que vai acontecer aqui na expressão? Ó? Ela é isso aqui, ó. N mais o 7 aqui dentro ao quadrado. Ou seja, aqui dentro, né? Ou seja, esses dois termos ao quadrado. Então, isso aqui, ó, vai representar o meu primeiro número. Menos, né? Que o menos é a diferença, né? E aqui vai ser o 1. E esse 1... eu posso escrever ele ao quadrado, né? Porque o 1 repetido 2 vezes, 1 vezes 1 dá 1, né? Viu? Então, o 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1. Então, ó, isso aqui é que é a minha expressão. Cuidado para não confundir, ó. Isso aqui é que vai ficar sendo o meu primeiro termo e aqui é que vai ficar sendo o meu segundo termo. Então, na hora de resolver, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, né? Um parênteses. Aí, dentro desse parênteses, aqui eu vou colocar um menor, colocando o n mais 7, que é o meu primeiro termo. Aí aqui, ó, mais o 1. Viu? Aí aqui, ó, fechando o parênteses maior, né? Vezes, aí eu vou colocar aqui de novo o parênteses maior, e dentro desse parênteses maior eu vou colocar um menor. O meu mesmo n mais 7. Viu? E agora o sinal que vai mudar é esse, ó. Aqui eu coloquei mais, então agora eu vou colocar menos 1. Estão vendo? Ó? Então, eu já vi às vezes, né, alguns erros na hora que os alunos estão respondendo a atividade, querendo, né, resolver isso aqui como sendo a diferença, né? Viu a diferença dos dois quadrados. E não é, na realidade, esse n mais 7, ele é o primeiro termo, né? Então, ele vai ser repetido n mais 7 nos dois, né? O 1 aqui é o segundo termo, que também vai ser repetido nos dois, ó. E o que vai acontecer de diferente é que entre esse n mais 7 e o 1, no caso, no primeiro parênteses vai ter o sinal de mais e no segundo vai ter o sinal de menos, viu? Aí, essa aqui vai ser a forma fatorada. Viu? Vai ser a forma fatorada dessa expressão, né? Que essa forma fatorada, depois de estar resolvida dessa forma aqui, ela pode ser resolvida. Como assim? Eu posso tirar esse parênteses menor aqui de dentro, ó. Então vai ficar assim, ó. N. Aí aqui, ó, eu tirando o parênteses vai ficar quem? Mais 7 mais 1. Estão vendo? Ó? O 7 ficou parecido com o sinal de mais, né? Deixa eu dar uma corrigida aqui, né? Vai ficar n mais 7 mais 1. Né? Isso aqui é o que vai ficar dentro do nosso primeiro parênteses. Vezes o segundo parênteses. Então, eliminando esse parênteses menor aqui de dentro, ó, vai ficar o que aqui? Ó? N mais o 7 menos o 1. Né? Então, nesse caso aqui, ó, essa é a forma fatorada, e essa forma fatorada tem como eu resolver, né? Por quê? Porque eu posso somar esse 7 mais 1 e aqui eu posso diminuir esse 7 mais 1. Para mim fazer isso, basta eu tirar esse parêntese menor que a gente colocou aqui dentro, ó.
onde dessa forma o meu primeiro resultado vai ficar n mais 7 mais 1 vai ficar 8. Né? Porque os dois sinais são iguais, a gente soma e repete o mesmo sinal. Vezes, no meu segundo parênteses vai ficar n, repete o sinal do maior, né, que é o do 7, e 7 menos 1 vai ficar 6. Ó. Aí aqui a gente conclui, né, a fatoração daquele polinômio que foi colocado ali em cima, né? Mas lembrando, a primeira fatoração que a gente vai fazer dele, ó, eu não vou fazer a fatoração entre o n mais 7, não. Esse n mais 7 vai ser o primeiro termo que vai ser repetido nos dois, né? E aquele 1 eu posso colocar ele ao quadrado, que também vai se repetir nos dois. Depois que eu fizer isso, é que eu vou eliminar esse parêntese menor que está aqui dentro, ó. Aí eu posso somar os dois números e aqui eu posso diminuir os dois números, viu? Aí aqui finaliza, né, como está feito aqui, ó, a forma fatorada, né, ó, n mais 8 vezes o n mais 6, né? Viu? Porque termina nessa situação aqui, ó, termina sendo mais e mais, porque na nossa resolução aqui, ó, na hora de subtrair, a gente sabe que subtrai e repete o sinal do número maior, viu? Então, nesse caso aqui, os dois acabam sendo positivos, né? Mas por causa dessa subtração bem aqui, ó, onde a gente repete o sinal do número maior, né? Vamos agora para o quarto exemplo. Vamos fazer ele aqui, né? Então, nosso quarto exemplo, a gente tem o seguinte. Escreva a expressão, ó, vocês estão vendo aqui, é da mesma forma da outra que foi feita ali em cima. Ó. Colocando ela para cá, ó, esse a ao quadrado, ele é o meu primeiro termo, né? Menos, quem é o meu segundo termo? É o que está dentro do parênteses aqui, ó, é o b mais c, né? Então, isso aqui é o meu, isso tudo é o meu segundo termo, ó, viu? Então, na hora de resolver isso aqui, ó, eu não vou colocar aqui um b ao quadrado menos um c ao quadrado e um b ao quadrado mais um c. Não, não vou fazer isso, porque a minha expressão toda, né, o meu polinômio é daqui para cá, ó. Então, esse polinômio daqui para cá é quem representa a diferença dos dois quadrados, onde o a ao quadrado aqui é o primeiro termo, ó, e isso tudo aqui, ó, é o segundo, né? Então, aqui a gente vai colocar um parênteses maior, né? Onde a gente vai colocar o a. O primeiro sinal aqui, né, vai ser mais. Aí a gente vai colocar aqui um parêntese menor, e dentro desse parêntese menor a gente vai colocar b mais c, que é o segundo termo, vezes, aí aqui de novo, né, um parêntese maior, onde a gente vai colocar o a. Agora a gente colocou o sinal de mais, aqui a gente vai colocar o sinal de menos, menos quem? O b mais o c. O b mais o c, né? B mais c, tá certo? Que eu esqueci de colocar bem aqui o outro parênteses, né? O b mais o c, que é o segundo termo. Aí fechou o parênteses menor e fechou o parênteses maior, que foi o que eu esqueci de fazer aqui, né? Na hora de finalizar, né, a fatoração do nosso polinômio, basta eu eliminar o parênteses menor aqui de dentro, ó, né? Tirando o parênteses menor, a minha fatoração vai ficar simplesmente assim, ó, a, tirando o parênteses, né, vai ficar o b mais o c. Então, esse aqui é o primeiro termo da minha fatoração. Vezes, aqui do outro lado, né, no outro parênteses, vai ficar o a. Aí aqui eu só tenho que lembrar que esse sinalzinho de menos está aqui fora, ele vai fazer assim, ó. Eu não fiz o jogo de sinal aqui, porque quando é positivo, né, os sinais se repetem. Agora, quando é negativo, os sinais invertem, ó. B, né, que é positivo, com o menos aqui fora, então menos com mais vai ficar menos b. Né? E menos com mais vai ficar menos c. Viu? Então tá aqui a forma fatorada do polinômio, né? A ao quadrado menos b mais c ao quadrado, né? Viu? Lembrando, ó, que na hora de eliminar um parênteses, se o sinal aqui for positivo, basta repetir todo mundo com o mesmo sinal. Basta repetir o mesmo mais b, o mesmo mais c, né? E quando o sinalzinho aqui fora do parênteses for negativo, a gente repete o que está dentro do parênteses trocando o sinal, ou seja, o b que era positivo ficou negativo, o c que é positivo também vai ficar negativo, né? E essa é a forma fatorada, viu?
Então, essas formas de fatoração, esse modelo de fatoração, né, é o que vocês vão usar aqui na resolução da atividade, ó. Nesse caso aqui, né, só lembrando aqui da letra A, ó, o que acontece? Na minha fatoração aqui, vai ficar um A mais... Quem é o 64? O 64 é 8 vezes 8, né? Então, esses 8 vezes 8 é a mesma coisa que 8 ao quadrado, né? Então, você já está vendo, ó, que se eu for... Deixa eu colocar aqui repetindo, né? Então, aqui transformando logo, ó, eu vou ter aqui um A ao quadrado menos um 8 ao quadrado, né? Já transformando o polinômio. Aqui na minha resolução, eu vou ter um parênteses com A mais 8, que multiplica A menos 8. Então, é isso que você vai fazer aqui nessa primeira questão, né? Ó, é A mais 8, A menos 8, viu? Então, aqui, quem é o 100? 100 é 10 vezes 10, então você já sabe. No lugar do 100, você vai colocar 10 ao quadrado para poder colocar aqui, né? 10 mais B, 10 menos B, né? Fazendo a forma fatorada. Segunda questão da mesma forma, né? O que acontece? Esse 1/4 aqui, ó, eu posso escrever ele ao quadrado. Quem é esse 1/4? Esse 1/4 é 1 meio vezes 1 meio. Ou seja, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Então, quem é a forma fatorial? Ou seja, esse 1/4 eu posso escrever ele assim, com o expoente ao quadrado, né? Ó. Então, aqui eu já sei que na hora de resolver eu vou colocar aqui 1/4 ao quadrado, né? Menos, aí aqui tem um 9, ó. Lembra que os dois termos têm que ficar ao quadrado. Quem é esse 9? Esse 9 eu posso escrever ele da multiplicação de 3 vezes 3, né? Então, 3 vezes 3 dá 9, então eu posso colocar aqui 3 ao quadrado, porque o 3 vai se repetir duas vezes, né? Então, aqui eu vou colocar, ó, o 3... E o x já está ao quadrado, né? Eu boto os dois aqui dentro de um parênteses ao quadrado, né? Aí aqui lembra, na hora de resolver agora é só repetir, né? 1/4 mais o 3x, viu? Vezes, de novo, 1/4 menos os 3x, né? Aí vai ser a resposta, né? A resolução, né? 1/4 mais 3x e 1/4 menos 3x, né? Então, é só um exemplo aí para vocês já, na hora da atividade, já terem uma noção de como fazer as duas primeiras questões, viu? Então, aí a gente finaliza a explicação do assunto aqui. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva, né? Deixe seu joinha lá, viu? Que eu agradeço. E aí a gente se vê na próxima aula. Então, até mais.